Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa estarmos aqui para uma mais tarde de aprendizagem. Hoje, no quadro bônus que vem do podcast Falar de Deus, temos uma convidada muito especial e muito conhecida e muito amada por tantos irmãos e irmãs que a conhecem de mais pertinho. E se você ainda não a conheceu, eu quero te convidar a conhecer um pouquinho sobre ela hoje, a nossa amada e querida irmã Genelva. Seja bem-vinda, irmã Genelva. Se apresente para o público que vai lhe acompanhar. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e desejo que o Espírito Santo de Deus use nossa voz, use cada palavra para alcançar você. Está em casa. Estamos agradecidos e dizendo que é uma promessa de Deus na nossa vida, porque promessa de Deus se cumpre. Glória a Deus, amém. Eu fico tão feliz que a gente já fica querendo dar glória. Coisa grande. O Deus que a gente serve, ele se responsabiliza. Ele promete, mas ele vai cumprir também. Então, já vai pegando a dica. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Irmã Genelva, eu vou fazer uma pergunta à senhora para a gente iniciar esse diálogo. E já aproveitando para você que está aí do outro lado e trazendo para você um pouquinho, a irmã Genelva, ela cuidou vários anos, né, de círculos de orações, é uma mulher de Deus. Eu aprendi muito no tempo que passei ali com ela, no círculo de oração ali na Matriz. E direção de Deus, hoje é o dia dela contribuir para estar aqui nos ensinando um pouquinho. Então, a gente vai dialogar agora um pouquinho. Eu sei que Deus, o Espírito Santo, é quem vai comandar toda a conversa. Mas eu tenho uma pergunta particular e muito especial, irmã Genelva, para a senhora. Eu quero saber como é ser considerada uma educadora, uma professora, dentro de um círculo de oração. Porque esse comentário não vem só de mim, mas de tantas outras pessoas que a gente conversa, fala, ali é uma bênção, ali é uma serva do Senhor, ali eu aprendo muito, aprendi muito. Como é ser considerada? E compartilhe um pouquinho com a gente o que é ser uma professora nesse campo tão especial. Glória a Deus. Eu transfiro toda a honra, toda a glória para Jesus. Mas eu confesso que a fidelidade de Deus me constrange a servir o melhor. Porque isso também é um chamado de Deus na minha vida. E quero lhe dizer que desde há 37 anos atrás, quando eu conheci Jesus, ele me falou desse chamado. E eu sempre ouvindo, lendo, orando, louvando e aprendendo com o Senhor e lendo o livro do profeta Oséias, no capítulo 6 e versículo 3, diz uma frase, um versículo que ele me acompanha. E enquanto eu viver, eu quero meditar neste versículo, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, eu entendi que não era só conhecer, tinha que prosseguir em conhecer. E eu tenho uma vida espiritual como uma criança que vem à escola, que vem aos 5 anos, suponhamos, entra por uma sala e ela vai crescendo. E assim é na presença de Deus. Não devemos usar os nossos braços, nem esperar por ninguém. Porque nós temos um professor por excelência, que é o meu amigo verdadeiro, o Espírito Santo de Deus, que ajuda, que dirige, que revela, que orienta. E eu, quando Jesus me abraçou, que eu li que ele, ao ressuscitar, quando ascendeu ao céu, ele disse: eu vou para o meu Pai, porém não vos deixarei órfão. Jesus sabia que a gente não suportaria. E ele disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará o outro Consolador. E quando eu vi que dentro de mim, após eu confessar a Jesus, o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, aleluia, de poder, de inspiração, de caridade, está morando em mim, eu me senti na responsabilidade de buscar o conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento e não relaxar. Por isso, 37 anos que sirvo a Deus, 37 anos de culto doméstico, Glória 37 anos de vida no altar. Aleluia. Porque Abraão, onde ele chegava, ele levantava um altar. E se você me perguntasse o que é mais importante depois da salvação na sua vida, para mim, um altar na minha casa. Glória a Deus. E todos os cultos da minha igreja, mas o altar da minha casa não pode poeirar, porque lá está o segredo, quando Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e ora ao nosso Pai que tu vai ter resposta. E este altar da nossa casa, porque a nossa casa também é a casa de Deus. Aleluia. A gente tem que entender isso. Bom, eu sei que na minha casa Jesus pode entrar e em todos os compartimentos, ele pode andar, ele pode ficar à vontade. Eu não sei se na sua, mas isso é o que ele quer. Casa do crente é igreja. Então, através de buscar, é que a gente desenvolve, porque você pode ter um talento, mas se você encostar aí, você não vai desenvolver. Então, Deus mostrou aos líderes
que tinha isso conosco, e nós ensinamos na escola dominical 21 anos, passamos 21 anos na escola dominical, meu esposo também era dirigente de escola, amamos a escola dominical. Hoje não dá mais tempo, porque tem uma obra, outra obra e outra obra. E depois de 10 ou 12 anos de ciclo de oração, que eu amo, gente, ciclo de oração está no coração de Deus e no meu coração. Aleluia. Ciclo de oração é a clínica de Jesus. O valor que tem o ciclo de oração, todas as vitórias que Deus me deu, as promessas que Ele fez e cumpriu, foi constância no ciclo de oração, em vigília, em monte, que hoje não oramos mais, não dá, mas tem um monte na minha casa. Eu, meu esposo, Jesus no centro. Glória E isso é o que faz a gente crescer. Quando nós fomos chamados, parecia na época, para ser dirigente de escola dominical, professor, parecia que o povo estava pensando que a gente era, porque ele era da escola, professor, mas não era. Isso é o chamado de Deus, e Deus foi aperfeiçoando, e a gente vai tomando gosto, porque tudo que a gente faz para o Senhor tem que existir prazer, satisfação. Então, com isso, a gente passou 21 anos. Deus, Ele sempre nos levou a viagens, socorrendo pessoas em outro lugar, e muitos lugares. Aí, quando passou 21 anos, Ele disse, até aqui, escola dominical. Agora vem outros e vão fazendo, porque ninguém é eterno numa obra. Do mesmo jeito, ciclo de oração. Amo o ciclo de oração. Clínica de Jesus. É tão lindo que quando começa o ciclo de oração, começa como um quebra-cabeça. 9 da manhã. Nunca cheguei 9h05. Cheguei 9 da manhã, não faltei um dia, porque o Senhor tem que fazer essas coisas. É de cantiofócia. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade. Eu sempre penso assim, se eu fosse a Caruaru de ônibus, o ônibus saísse de 8 horas, se eu chegasse 8h02, eu peguei o ônibus. Então eu faço isso com a obra de Deus. E a gente, fazendo o que é para fazer, a gente desenvolve. Precisamos ter oportunidade para poder desenvolver. E a oportunidade nunca nos faltou, graças a Deus. Nós passamos esse tempo, passou de escola dominical, passamos o tempo de ciclo de oração, estamos aqui na presença de Deus, fazendo como muitos fazem. E outros dizem assim, quando eu era novo convertido, eu tinha prazer no culto doméstico, eu tinha prazer na escola dominical, eu tinha prazer no monte. Mas eu quero lhe dizer que eu ainda estou no primeiro amor. Glória o amor que o Espírito Santo me mostrou há 37 anos atrás, quando todos diziam que não tinha mais jeito a minha vida, eu escondi no meu coração para não pecar contra ele. Tudo que ele me ensinou, eu guardei. O homem pode mudar, a gente pode mudar, agora Deus não. Deus é o mesmo. O que Deus exigia no passado da igreja, ele exige hoje. Se a gente quiser ouvir Deus, a gente tem que ter vida, e vida com caráter cristão e comunhão e intimidade. Como comunhão e intimidade é pessoal, eu não posso dar a minha a você, nem você a mim. Faz o seguinte: 3 da manhã, de joelho, Vitória Certa. Meia-noite, de joelho também. Como não achar bom conversar com o nosso amigo? Quando a gente tem amigo secular, a gente gosta de contar as coisas para eles. Tudo o que acontece na nossa vida, a gente vai correndo contar. E o nosso amigo, o Espírito Santo, que se move dentro de nós, que muitas vezes, quando a gente diz assim, eu vou ali pela direita, ele não, vai pela esquerda. E a gente, sim, Espírito Santo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a gente vai pela esquerda, uma hora alguém diz assim, na direita, houve um assalto. E ele diz, foi eu que te livrei. Ele é nosso amigo e quer andar com a gente ombro a ombro. Olha, não abre mão. Ó, a riqueza passa. O ímpio também é rico. Deus também abençoa o ímpio honesto. Sim, abençoa. Não só abençoa os crentes, não. O sol nasce para o ímpio também. Nasce sim. Não só para os crentes, não. A chuva vem agora. A presença de Deus, a voz de Deus que nos dá saúde, é para que aceite Jesus e vive com Ele. Vive no querer dEle. Outra coisa, rapidinho. As vitórias. A vitória tem uma chave. A chave tem um nome. E o nome dessa chave é a obediência. Eu tenho essa experiência. Obedeça ao chamado de Deus. Independente de alguém entenda ou não. Deixe isso lhe chame de quadrada. Faça o querer de Deus. Importa agradar a Deus e não ao homem. Quando você grita, quem lhe socorre é Jesus. Não é o que acham que você obra, sim, que eu faça. Quem lhe socorre é Ele. Quando você precisa, quem lhe socorre é Ele. Ainda que Ele use alguém para lhe socorrer, mas é Ele. Tudo vem dEle. Toda boa dádiva vem dEle. Então, com amor, com carinho, eu passei esse tempo na escola dominical, no ciclo de oração. Amo. Hoje tiro escala com meu esposo. Quando eu chego de ciclo de oração, eu estou em casa. Porque eu vejo a glória de Deus. E eu lhe digo, o que me faz ficar aqui na terra é a presença de Deus
e a voz de Deus. Eu não nasci para me maravilhar, até encantado em casa com isso, de maneira alguma. Agora, a presença de Deus, essa, eu digo a ele, eu faço como Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E digo muito a ele, eu preciso ouvir a tua voz, porque quando a gente adquire uma comunhão, intimidade com o Senhor, ele fala, quando o inimigo arma uma cilada, antes dele concluir, o Senhor revela. Quem ora mais sabe das coisas primeiras. Tenhamos uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, de louvor. Passamos da nossa casa, igreja também. Quando eu saio para o culto, eu já saio com o culto de Recife no meu coração. Eu me arrumo ouvindo de Recife. Quando eu chego do culto, já chego cantando louvores ao Senhor. Eu lembro, certa vez que eu fui a João Pessoa com alguém que conversava muito e eu não queria conversar secular. E eu saí louvando daqui até João Pessoa e de João Pessoa até aqui, para não ouvir Pega a dica, pega a dica. Porque eu não quero nem saber o que alguém acha ou deixa de achar. Eu quero saber o que Jesus acha. E para mim saber, eu tenho que ter comunhão com ele. Para entender o querer dele e a vontade dele, tem que ter vida com ele. E a vida da gente fala mais do que a pregação. Eu preciso. O coração da gente ficar aqui sem conseguir nem se conter. Porque, irmã Geneva, vou lhe contar. Antes, um pouquinho de chegarmos aqui, eu vinha conversando com as meninas, elas ainda não me conheciam, e eu falando, a irmã Geneva, durante o pouco tempo que eu a vi servir ali na matriz, sendo dirigente do círculo de oração, eu aprendia com ela apenas observando-a. E aí, quando a senhora começou a contar o motivo de ser observado e alguém aprender, a gente vê que a fonte é a palavra. Não tem outro caminho. E aí, quando eu olho, a senhora diz assim, eu ensinei 21 anos na escola dominical. Meu Deus. Ô, irmã Genelva, eu sempre toco nessa tecla aqui, gente, escola dominical é vida. Não é, irmã Genelva? É o seminário de Deus. Meu Deus, que coisa rica. É o céu ali aberto pra gente, nas palavras, naquela manhã gostosa, aprendendo. E aí, então, comecei a entender, irmã Genelva, entendi aqui o mistério. Sempre a admirei muito pela questão de ser realmente uma professora na casa de Deus, sem a senhora nem perceber, mas é muito observada, é muito olhada, e eu olhava, Jesus, que coisa tão linda. E eu tendo esse pensamento, sei que outras pessoas também têm. Então, isso é a essência do que a gente quer trazer para o público, para compreenderem o que é ser obediente a Deus. Que a senhora falou aí também que tem a chave da obediência. Tem que ter a chave da obediência, que ela é o que destranca, ela é o que abre. Mas para viver a obediência, irmã Genelva, não é fácil. Nos dias atuais, a gente observa que tem muita coisa ao redor, muita informação, muita gente dizendo que é Deus, muitas vezes sem ser Deus, muita novidade chegando em todos os campos, né? E eu vejo que, assim, eu sendo mais nova, e a minha necessidade, quando eu venho falar de mim, é porque eu sei que tem mais pessoas com o mesmo pensamento, a gente quer aprender mais, quer entender melhor como sustentar. Como sustentar isso? Porque a gente entendeu que a obediência é o caminho, a palavra de Deus é a fonte inesgotável, né? O altar em casa, o altar da oração, tudo isso. Mas aí a senhora tem quantos anos de crente já? De cristã, de serva de Deus? 37. 37. Dê um conselho a gente, como nós podemos sustentar. E quando apertar um pouquinho e vier os questionamentos, porque chega, né? Crente passa por questionamento, e aí como os mais novos podem sustentar? Sem voltar atrás, sem pôr a mão no arado e olhar para trás, né? Como? Dê um conselho pra gente, como sustentar essa caminhada, essa perseverança. Glória a Deus. Uma das coisas mais importantes da minha vida, que eu não abro mão, quando eu aceitei Jesus, ele disse, adquira convicção. Porque durante a caminhada, você vai encontrar alguém que queira lhe tirar da posição. Você tem que ter... Olha, não tem como correr disso. Porque as pessoas que ficam em cima do muro, ou não adquirem, ficam só recebendo o que alguém tem que não cresce, qualquer ventinho ele está bloqueando. Sabe por quê? Porque crente que não passa prova não conhece Jesus. As provas que o crente passa não é para matar. Quando Deus prova, é para aperfeiçoar. Não é para matar. Eu vi alguém... Não, eu nunca vi um crente morrer de prova, não. Não é para matar. Crente não morre de prova. É isso. Né? E também não é para perecer, é para a gente amadurecer. As lutas, elas me fizeram amadurecer. Mas eu nasci num lar que não era cristão. Só que naquele lar, a minha mãe ensinou que nós não podíamos chamar palavrão, zombar dos velhos. Educação, né? Chegar na igreja, eu tinha que tomar água em casa, usar o banheiro em casa, porque a igreja a gente ia adorar e não tomar água e usar banheiro. De jeito nenhum. A não ser que tivesse uma necessidade de enfermidade. Extrema, né? Mas fora disso, não há necessidade. E respeitar todos. Nós somos daqui e a escola tem todas as pessoas de todas as religiões, as denominações, que nós amamos a todos.
Oramos por todos, pelos pais, pelos filhos. Temos um altar na escola para orar pelos pais e pelos filhos. A gente aprendeu na caminhada. Agora, como manter a obediência? Vocês vão me entender no que eu vou falar. Quando o Senhor disse, olha, tenha convicção. Porque pessoas que estão ensinando hoje, amanhã podem ignorar a sua maneira e achar que você quer ser santa demais. Para você segurar, você tem que ter convicção. O que acontece? Deus chama cada um com um chamado específico. O meu chamado não é o seu não é o meu. E eu sou assim, que quando eu não servia a Jesus, eu tinha medo de médico e até os tempos. E quando eu adoecia, eu vinha, pegava a chavinha para aqui, chamava Deus, na minha ignorância, ele me curou muitas vezes. Glória a de Deus. Coisas que você não imagina. Se fosse hoje, dizia, eu canso. E eu dizia, Deus, eu não quero ir para o MEC, ele me curou. Eu não conhecia, mas eu já amava Deus. Sabe? Eu faço como alguém que ouve aqui do Brasil importante. Eu prefiro que Deus me guarde do que eu escandalizar o evangelho dele. É forte. Forte. Jesus, ele merece que a gente honre ele. Que a gente tenha uma vida digna, que a cidade, a família, o país diga assim, eu vou ser crente como ela. Aleluia. E eu tenho cuidado com isso. E quando a gente tem cuidado com isso, ele ajuda a gente a manter. Glória a Deus. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme, obedece. É verdade. Muitos dizem, eu temo, mas não obedece. Não obedece. E quem mais teme e conhece é Satanás. Mas ele teme que estremece. Quem é que estremece, mas não obedece, foi expulso. Então, é zelar pelo o que aprendeu no primeiro amor. O que eu aprendi no primeiro amor é que tinha que ter uma vida de acordo com a palavra. Enquanto estamos aqui, nós não somos perfeitos. Verdade. Mas tem que andar pela palavra. Para que não venha apontar que não é crente, Deus me livre. Eu digo, Deus quer não. Deus me livre. E Deus, ele honra. Quando você honra ele com a sua vida, entendeu? Outra coisa que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus, pode ignorar, não tem problema, gente. É pessoal chamado. Para mim, corpo, alma e espírito é de Jesus. Tudo em conjunto. Então, se não é meu, eu só toco se ele mandar. Entendeu? Agora, se ele não mandar, pode, quem quiser. Ah, não, mas cada um é um, gente. O meu chamado é este. Eu amo que Deus ama em mim. Então, quando a gente ama, quando a gente tem satisfação no chamado, ele ajuda a gente a obedecer e segurar a obediência. E quando a gente tem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, quando vem alguma crítica destrutiva, ele diz assim, olha, lance fora e prossiga no que eu lhe ensinei. Manda soltar. Bem, Deus, e que eu faça. Eu não vou dizer que eu já recebi muitos conselhos para sair da posição que Deus me deu. Mas quando eu aceitei, ele disse assim, eu estava com 30 anos de idade, zombada no mundo. Zombada, simplesmente não era por outra coisa, não. Desde que eu nasci, minha mãe me ensinou caráter. Na minha família era o caráter que ela zelava. E hoje a gente sabe que vai para o céu é o caráter da gente. É verdade. É o caráter, não é falar muito em língua, não é o profeta sabe. É o caráter, gente. Porque a Bíblia diz que é mistério que venha o escândalo. Ou seja, é inevitável, mas ai daquele por qual vier. E eu velho muito pelo caráter, viu? Aí, a gente aprendeu na infância e na palavra. Aprendi na infância. E minha mãe que não era crente, eu fico... para vocês dizerem uma coisa, meu pai, ele não era crente, ele não deixava as mulheres ir lá cortar cabelo, nem usar calça. E hoje a gente sabe que não é pecado. Mas ele não deixava, e a gente foi criada assim. Por isso que a minha irmã mais velha, ela tem o cabelo aqui. Por dizer era crente, eu digo, não, é porque meu pai não deixava. Entendeu? Não deixava muitas coisas que hoje a gente vê no Evangelho. Na minha casa, como um ímpio, eu não vi, não. Entendeu? Então, isso, quando a gente tem desejo de obedecer a Deus, porque se for por obrigação, filha, se for, eu faço isso porque é o jeito, mas se não, se eu pudesse, Deus não recebe. Uma das coisas que me leva a manter, eu estou no primeiro amor. Eu não saio dele, não. E quando eu leio Éfeso, que Jesus disse, igreja de Éfeso, vocês, olha, era uma bênção. Eu recebi, eu vi como vocês me serviram bem. Ah, sim, porém, tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Eu luto contra isso para não deixar o primeiro amor. Porque um time, quando está dando certo, o time do mundo, ninguém mexe não. Se está dando certo, a receita foi de Jesus. Então eu agrado a ele. E quando a gente agrada, tem satisfação em servir ele como ele quer, não como o homem quer. O ser humano, quando eu falo do homem, as pessoas que nos rodeiam, já chegam pessoas, não importa esse cabelo, porque eu amo o véu que Deus me deu, diz, filha, trata, mas é meu. Agora, que corta é pecado? De maneira alguma. Eu simplesmente tenho prazer em obedecer a ele. E quando a gente obedece a ele num algo que ele quer particular com a gente, que não é pecado, mas a gente, por amor a ele, eu vou fazer ele. Então vem,
para a comunhão, para a intimidade. Se me fosse. E quem tem essa comunhão, essa intimidade? Jesus é até o estilista dele. Eita, glória! Isso deve ser cafonice. Não importa, Jesus é meu estilista. Quem me dá toda a minha roupa não é a moda, não. É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E isso me faz amar ele de uma maneira que eu não quero desobedecer ele. E para isso eu reflito. Para onde eu vou, eu convido ele. Eu não saio da minha casa sem convidar ele, de maneira alguma. E uma vez encontrei uma menina de fora, até de gente que ela disse: olha, há 5 anos atrás, eu não sabia porque ninguém me ensinou. Você me disse que para sair de casa tem que convidar Jesus. E eu, até hoje, desde aquele dia, convido Jesus. Que coisa linda. Alô, stop aí. Quando eu vou sair de casa, eu pego minha bolsa e digo: Jesus, vamos. Aí eu cheguei ali, num lugar que ninguém me conhecia, usou vasos, mulher. Eu vejo quando tu pega a bolsa e me convida para vir contigo. Como ele não vir? Como glória. Você interessa tudo em mim. Ele precisa ser convidado nas nossas vidas. Ele não é uma pessoa enxerido. Mal educado. Mal educado, entrão, sem formação. Jesus é lindo, ele é chique, ele é fino, ele é educado. É educado. O Itio, ela é fácil. Quando eu não tinha Jesus, eu dava uma risada em uma rua, na outra rua, o povo ouvia. Mas quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo de Deus molda essa risada. Eu sou fino, educado. Jesus é tudo nas nossas vidas. E eu escolhi entregar 100% do meu viver a ele. Porque eu pensei assim, se eu entregar 90% e dizer: ó, Jesus, agora nesses 10% não toco, não, vai dar errado. Então eu prefiro que ele escolha por mim. Eu prefiro que ele me diga se é para ir. Se eu vou a Recife, primeira hora, se ele vai ser deixa. Porque eu não sei onde é que ele quer que eu esteja. Eu não mando em mim. Quem manda é ele. Ô, pai, posso? Faço 3 dias, posso? E aí? Tu vai preparar um banquete espiritual, que é o bom. Que a gente viaja, se viaja secularmente, volta cansado, mas viaja para ouvir a voz de Deus, se encher de Deus para tu ver a volta, tu vem como uma águia. Aleluia. Ah, como Deus vai chamar a igreja dele para pertinho. Aleluia. Logo, a maioria está de costas e pensa que está servindo. Elas têm que oferecer. Não é assim que se serve ao santo. Ele é santo e a gente precisa ser santo. Aleluia. Deus não quer o povo dele imitando o mundo. Temos que falar a verdade. Seja um homem de Deus. Sim, não. O que passar disso é procedência maligna, não é de Deus, não. Se eu vi. Se eu disse. Se eu não vi, eu não vi. Se eu não disse, eu não disse. Porque alguém pode não saber, mas tem os olhos como chama de fogo, que sabe todas as coisas. Quer comunhão, quer intimidade, concede na obediência, quer obediência, seja satisfeito. Examine a palavra. Olha aqui, ó. Aleluia. Dá água na boca. Dá água na boca. Tudo que nós precisamos está aqui. E ele vai revelando outra coisa. Não vai ler a palavra sem orar, não. Você vai falar com o Espírito Santo que vai traduzir para você. Convida ele agora. Ele não chega de qualquer jeito, não. Ele é o Santo de Israel. A palavra, o céu é o louvor na tua casa. O louvor é uma arma poderosa. O louvor não é apenas cantar, não. Agora, para ele receber, tem que ser um louvor para ele, e não para o ser humano. Tem que ser um louvor com sinceridade. Aprenda a perdoar. Se você não perdoar, você não vive. Porque Deus nos prova para as pessoas caluniando, falando mal, dizendo que a gente é o que a gente não é. E ele diz assim: fecha a sua boca, dá a tua razão e eu resolvo. Se você se levantar, eu me sinto. Mas se você sentar, eu me levanto em seu benefício. Deus é advogado, é juiz. Ele só resolve no tempo, porque ele é longânimo. Mas não precisa a gente agir contra ninguém. Precisa a gente viver a palavra. Porque quando a gente vive a palavra, a gente chega em um ambiente sem palavra, o inimigo corre. Porque onde a vida com Cristo, há fogo, há poder. Então, quer conservar a obediência. Outra coisa, não pergunta teu vizinho como é, não, ser santo. Como é que Jesus te quer? Não pergunta a ele, ele diz. Ele é teu amigo. Ele mora em ti, pergunta, agora gasta tempo com ele. Na pandemia, pense como eu conversei com ele, era 24 horas no quarto. Eita, que a pandemia trouxe muito benefício, gente. Enquanto uns não dão valor, meu bem. Conversei tanto com o meu amor, ele é o amor da minha vida. Meu tudo, a razão do meu viver. Ele não vai me deixar envergonhada nem confundida. Honre a ele, que ele lhe dá dupla honra. Ainda que alguém não queira honrar ele, meu honra. A honra está com ele. Aleluia. Tem que e entre agradar o ser humano e Jesus, eu prefiro Jesus. Fica com Jesus. Glória a Deus. Amém. Irei ler um versículo da palavra de Deus, que tem que ter a palavra, né? Verdade. Pode ter louvor, pode ter oração, pode ter testemunho, mas tem que ter a palavra. Glória a Deus.
Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz a seguinte expressão: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Glória a Amém? Deus. Amém. Estava aos 30 anos, desiludida da vida, na expressão, e eu era muito religiosa, não cristã, muito. Eu achava que estava tudo bem e que era boa e que já tinha feito tudo que era para fazer. Porém, de repente, a minha casa desmoronou. Casa na força de expressão. E eu não entendi por que tudo estava dando certo e desmoronou. Eu fiquei muito desesperada e chegou alguém para mim e disse assim: olha, você não sabe. O que você está passando é porque Jesus tem um projeto na sua vida e você não entende. Aí eu disse, ela disse, vem comigo a igreja comigo. Eu disse, eu estava zero. Eu quero entender. Eu só quero entender. E chegando lá, eu fiquei maravilhada, sabe, com tudo que saía do púlpito. Eu disse, eu quero para mim. Tem que ser assim, isso, assim. E fui caminhando, 1 ano e 6 meses após, e eu de olho em quê? Eu não conhecia a salvação, não sabia o que era salvação, mas eu dizia assim, bati em todas as portas e ninguém me prometeu um casamento. Eu quero que você entenda isso, que depois da salvação e das coisas espirituais, dos dons espirituais, a melhor coisa que Deus me deu foi um casamento com Jesus no centro. Porque faz 27 anos que Jesus realizou o nosso matrimônio e até hoje ele está lá, no meu lar, no meu matrimônio. De honra. Então, que eu faça. A gente tem que fazer a parte da gente e a parte espiritual, porque a outra depois vem. Então, eu fiquei caminhando aí para a igreja e aquela menina disse assim, vai ter uma vigília e eu vou lhe convidar. Naquela época, só entrava em vigília quem fosse membro, tivesse jejuado naquele dia. Ela disse, você não aceitou ainda não, mas Jesus está mandando eu lhe convidar. Eu disse, eu vou, para ver o que é isso. A vigília foi em uma casa. Quando eu cheguei lá, tinha umas 40 pessoas. Eu fiquei maravilhada. Todo mundo cantando. Um dizia assim, 25. Aí todos diziam, meu Jesus, tu és bom. Aí quando terminava 5, Espírito, alma. Quando terminava 33 pontos, eu disse, só eu que estou aqui com você. Eu não sabia que existia isso. E esse negócio é bom. Para minha surpresa, porque Deus é Deus de surpresa. E para quem pensa que Deus não fala com quem não é crente ainda, ele fala, viu? E fala no oculto e no profundo. Glória e a Bíblia diz que a profecia para o ímpio, quando vai no oculto dele, faz ele se converter. De madrugada, Deus levantou uma irmã que não conhecia, mas Deus sabia a minha necessidade. E ela foi marchando, por isso que eu não toco os mistérios de Deus. Quando eu aceitei Jesus, ele disse, filha, entre tocar ou não tocar no que você não conhece, fique calada. Se você não entender, aceite por fé. Mas não toque não. É muito difícil tocar no que não conhece. E eu achei linda, aquela irmã veio marchando. Ela é dirigida de coração, nossa. Marchando. Eu pensei que ela ia para alguém que era crente, mas não. Ela chegou onde eu estava, colocou a mão no meu coração e disse, jovem, você vai entender. Eu tinha 30 anos, mas era jovem para Deus. Sou eu, o Deus dos crentes, que falo contigo. Glória e te digo assim, tenho eu um projeto contigo. Se tu abraçar o meu projeto, tudo que tu me pedires, segundo a minha vontade, segundo a vontade de Deus, viu? Não é a minha, eu te darei. Eu achei tão linda aquela frase, eu nunca tinha visto alguém dizer assim, eu faço. Eu quero. Eu quero. Quando a irmã saiu dentro de mim, eu disse, eu preciso de um casamento, o povo está zombando de mim. Deus voltou à irmã, disse, faz um negócio comigo que eu te dou. Eita, Jesus. E eu fiz, e eu disse, Senhor, com essa idade, na igreja não viajava nesse tempo. Hoje eu viajo tá, na missão, para ouvir Deus. Gente, é bom demais. Ante eu sei, eu fosse. Eu queria que a igreja entendesse o que é a presença de Deus e a voz de Deus. Ninguém vivia preocupado tanto com outras coisas, não. Meu Deus, eu vejo no trânsito, eu digo, Jesus, tanta gente sem paz. E eu aqui, tu já falaste comigo hoje, já disse até por qual a rua que eu andasse. Eita, Deus. É preciso, precisa se dar valor que tem valor. E eu disse, eu quero. Deus voltou ela, colocou a mão no meu coração, disse, tá certo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses após, eu dizendo, Deus, olhe, não vejo na minha idade, não viajo para conhecer. E ele disse, se não existisse,
eu trazia a existência. Eita, Deus E chegou grande. os missionários, desde que eu me converti, que Deus, Ele nos envolveu com os profetas de Deus. Você pode tocar no profeta que você quiser, não conte comigo. E se ele errar, o problema é dele, mas não é meu, não. Eu não nasci para tocar em profeta de Deus. Eu não nasci para tocar em outra denominação, de jeito nenhum. Eu nasci para respeitar as pessoas, honrar todas as pessoas e respeitar, porque respeito é para todos. E ele disse, nunca toque no que você não conhece. E se eu lhe testar, e você tocar no... Se você está tocando profeta e estiver tocando em mim. Eita, E Jesus. eu, né? Aí ele disse, eu trago a existência. Amém. Veio os missionários de São Paulo e de Recife fazer uma obra em Santa Cruz. Gente, há 37 anos atrás. Para mim foi hoje. E a gente fez uma vigília aqui na escola. Glória a Deus. Aqui é lugar de altar. Lugar de E altar. nessa escola, Deus disse, aqui eu levantarei um altar para mim. Glória a Eita, Deus. como ele é fiel. Os Eita, alunos Deus. que entrar, sou eu que vou matricular. Né, lá, a minha mãe é que vai matricular o número e vai dar para vocês viver. Tua família, todos a família. Glória Que fidelidade a de Deus. a Deus. E naquela vigília aqui, as irmãs, Deus tomada, e uma disse assim, Genelva, conte os dias e não os meses, porque eis que para ti eu preparei um varão santo. Eu simplesmente criei. Sustentou. Sustentou, não fui dizer, onde? Como assim, sério, irmã? Se eu creio, Igual. guardei, que eu aprendi a guardar as promessas de Deus, aprendi a respeitar as pessoas. Se eu tiver um trabalho, eu vejo alguém com muita coisa, eu chamo a parte, conversa. Agora, ferir não, que, olha, gente, todo dia nasce menino na igreja e o menino tem pai. E se Tem a gente dono. fizer, depois a gente paga, viu? Deus cobra. Passaram, o Senhor disse que era os dias e não os meses. Então, não ia passar nenhum mês. Quando chegou 3 semanas, eu ia com uma mulher crente buscar os missionários na casa de irmã Edna para fazer visita. Eu saía daqui e emendava com visita. Glória a Deus. E quando a gente olhou para o posto, a irmã disse assim, meu irmão está ali no posto. Eu disse, você tem irmão? Ela disse, você é crente? Ela disse, ele é novo convertido. Mas ele disse que as crentes parece que só querem homem que tenha carro. Desse jeito. Aí, mas aí me apresentou ele. Quando ela me apresentou, ela disse assim, vamos fazer uma visita em Taquaritinga, na minha casa, na casa da minha mãe, que ele mora. Aí eu disse assim, eu não gosto de dirigir naquela serra, porque minha irmã Lúcia, ela teve um acidente muito sério naquela serra, e foi na perna. Aí eu disse, mas meu irmão dirige. Deus foi ligando. Gente, a gente tem mesmo que estar ligado. Porque eu, nova convertida, ele foi dirigindo, eu de um lado, a missionária e a irmã dele atrás. Quando ele chegou na serra, tinha subido para ele reduzir a marcha, o Espírito Santo de Deus, esse amigo que eu não troco pelo dinheiro da terra, né, a beleza. Aleluia. Eita, ele troca ficar. E ser responsável. O dinheiro não resolveu, a idade não. Por isso que eu não sou de velho. Porque na idade nova ninguém faz nada assim, Deus não é, não. E gente novo morre também. Olha, antes da pandemia o povo zombava dos velhos. Zomba hoje, tu morre primeiro que os velhos. Gente, a vida pertence a Deus. É verdade. O povo não entendeu isso ainda. Morre criança, morre. Para a gente só morre os velhos. As crianças morrem também, a adolescente morre também. Não brinca com Deus. A vida pertence a Deus. Minha mãe, minha avó morreu, minha bisavó morreu com 101 anos, minha mãe com 90. Eita, 91, meu pai com 90. A vida pertence a Deus, não é o povo, não. É verdade. E naquela noite a gente foi. Quando foi subindo a serra, que ele foi reduzir a marcha, o Espírito Santo fez assim no meu rosto e disse assim, este é o varão que eu preparei para ti. Eita, Deus grande. E dali em diante, a gente ficou orando, pedindo confirmação ao Senhor. Não precisa se apressar. Quando eu vejo adolescente já apressado, eu digo, pra quê? E adolescente tem maturidade, é para casar? Pra que se apressar? Gente, você pode ter 50 anos, eu já vi Deus fazer casamento de pessoas de 50 anos e ele era feliz. Eu era feliz, viu? Quando eu tinha 30 anos, não tinha nem namorado, eu era feliz e sou hoje. E Deus nos deu uma receita. Todo negócio, tem gente que diz que Deus não entra no casamento, não entra se a pessoa não quiser. Mas se quiser, todas as áreas da nossa vida tem que ser dirigidas por Deus. Glória a Deus. Não é flecha que eu faça no mundo desse que o inimigo está entrando nos lares, desmanchando os casamentos, gente. Deus não tem acesso ao nosso, que é isso? Ele disse, eu farei. Vocês dois vão esperar o meu tempo. O povo vai caluniar vocês, vocês vão suportar.
O povo vai querer que vocês casando por tempo, não vai ter pressa. Vocês dois são novos convertidos, vêm com o mesmo problema. Vão primeiro me conhecer. Eita, buscar primeiro o reino e as outras coisas eu vou fazer. Ai, ó, sério, ó, fácil. Não precisou pecar, certo? E não é hoje o que precisa, não tenha temor de Deus. O corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, tenha pudor. E passaram 5 anos e 8 meses. Aí o lazer da gente era vigília, oração, culto doméstico, oração na madrugada, e Jesus trabalhando, e o povo falando, e Jesus trabalhando, e o povo falando. Eu disse nada não, naquele dia eu vou mostrar que tu és uma moça. Eita, glória. Passando 5 anos e 8 meses, eu estava vestida de velho grinalda, entrando na Assembleia de Deus, quando eu coloquei o pé no batente, e olhei para o altar, o Espírito Santo de Deus me disse assim, sou fiel. Tá cumprido. Senhor. Aí vem, porque não só casar, não. Aí a vida a dois convida-me em toda a área, debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não precisou pecar, não precisou escandalizar, precisou esperar no Senhor. Como disse o salmista Davi, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, que testemunho rico. Irmã Genelva, que coisa linda. A senhora fala aí que foi mais de 5 anos. Solteiro, todos dois. Todos dois. E Jesus disse, eu quero ver se vão esperar o meu tempo, o meu agir. E o que a gente vê hoje é isso. Muitas vezes é no imediatismo, no corre-corre, nos noticiários, do fulaninho diz assim, fulaninho diz assado, quer passar na frente. Mas Jesus tem as suas maneiras de trabalhar. E hoje a senhora é feliz. Graças a Deus. Muito feliz. O Senhor está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Que testemunho rico. Como é bom aprender do Senhor. E ficou para mim aqui a lição de aprender, irmã Genelva, que a senhora já tinha 30 anos, a senhora falou. Conheceu ele, então, com quase 36, se casou, né? 39. 39? Foi. Então já tinha 30. É, porque quando eu tinha 30, eu comecei a caminhar, não conheci logo. Então, passou o tempo e Deus disse. O de conhecê-lo. Então, gente, vale a pena esperar. Para viver as grandezas de Deus, as riquezas de Deus, a gente tem que aprender a esperar. Né? A gente não pega um pão, pega a massa e já põe para assar. Tem que esperar o tempo dele crescer, né? Organizar, botar ali no forno para poder depois ficar pronto. É a mesma coisa na vida, na caminhada. E aí, irmã Geneva, já que entramos nesse campo, é um campo tão fértil, tão necessário, tão carente nos dias de hoje, porque, irmã Geneva, a gente observa que a mídia, o mundo tem ditado muitas regras do que é um namoro cristão, do que é um namoro, do que é um casamento. Quer trazer aquela questão de o pessoal ser muito acelerado, muito apressado, querer tudo na urgência. Os adolescentes não querem esperar mais o tempo, querem passar na frente mesmo. E entendendo isso, eu queria que a senhora compartilhasse um pouquinho, até porque a senhora lida com muito adolescente, né? Trabalha no campo de educação, vê muita coisa, pode devagarinho chegar ali, ensinar um, chamar no cantinho. Eu sei que a senhora faz isso é coisa de Deus, né? Então, eu queria que a senhora aconselhasse um pouco para os jovens cristãos. A gente fala para os cristãos porque é onde a gente tem a autorização pela palavra, né? Falasse um pouquinho, aconselhasse o quanto vale a pena esperar o tempo de Deus. E depender dele na oração para a chegada da pessoa certa. Para não conhecer qualquer um, meter a cara e depois ficar aí contando, né? Histórias difíceis. Aconselhe um pouco, conte um pouco, instrua um pouco. Bom, gente, Salmo 40, o salmista disse, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu quero dizer a vocês que a idade de eu casar só me trouxe benefícios, porque eu casei com maturidade, e meu esposo também. E não é que a gente não era feliz antes. E uma coisa que está acabando, assim, está acelerando os adolescentes, a mocidade, é o celular. Até hoje, eu e meu esposo, nunca estou na igreja de celular. Porque isso é bom demais para o bem. Mas quando é para o mal, e quando é usado na igreja, você pode ficar cego espiritualmente. Você pode não ficar cego fisicamente, mas espiritualmente você fica. E nem vê. Perde. É falta de reverência a Deus. Eu só tenho 2 horas para cultuar, eu não posso dividir com o celular da igreja. Então eu deixo no carro. Entendeu? Aí o que acontece? O adolescente ou a moçada fica muito no celular, então vê tudo, porque não vai para o celular orar, vai ver coisas que, gente, o pecado vem pelo que vê, pelo olho, é pelo olho. Então, se houver temor, muito cuidado. Deus, ele disse assim, eu não vou lhe dar filho. Agora também filhos biológicos, porque espiritual você não vai, nem você vai ter que ligar o celular para dormir. Não é verdade? Aleluia. Quando Deus chega, eu tenho filho pastor, filha pastora, que eu ganhei aqui, muitos missionários, que eu ganhei aqui na Escola Santo Antônio. Estuda aí, eu abraço, e eu sou satisfeita com isso.
Mas eu vejo que não é fácil criar. Mas se você fizer como Deus manda, o seu filho vai ser ajudado por você a esperar no Senhor. Aleluia. Tem que esperar no Senhor, porque se você pular a etapa lá na frente, a consequência lhe espera. Outra coisa que a gente tem que lembrar, Deus perdoa, mas a consequência ele não tira. Ele perdoou Davi, ele disse, agora a minha espada não vai sair da sua casa. Não vale a pena, de jeito nenhum, escandalizar o evangelho por causa de carne. Se encha de Deus. Jovem, eu conheço tanto jovem em Recife, adolescente, cheio de Deus, pregador, tanta jovem lá, cheia de Deus, pregadora, que se incomoda muito com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque essa parte do casamento, no tempo, Deus faz. E se não tiver maduro os dois, pode ser crente, não vive não. É muito diferente. A cabeça do adolescente, ela não alcança um casamento de maneira alguma. Agora, se você esperar no Senhor, como diz Davi, não vai ser antes nem depois. Se você se encher de Deus, você não vai se desesperar para casar antes do tempo. Não vai ficar preocupado. Tem uma menina que casou, eita, que coisa linda, em dezembro casou, mora na Argentina. Ela é nora do pastor, que a gente conhece muito, que é nosso. E quando ela tinha 13 anos de idade, Deus me usou para ela. A primeira vez que eu vi, disse assim, o teu está onde? Eu já preparei. No tempo, eu trarei e falei, tu vai embora. E ela hoje está na Argentina, casada com o filho do pastor, a coisa mais linda. Mas ela esperou uns 4 ou 5 anos. E não se desesperou. E não precisou pecar. Gente, o cuidado é para não pecar. Jesus está voltando. E se ele encontrar a gente em pecado? Olha, o pecado não vale a pena, não. É 5 minutos, não passa disso. Aí depois vem a angústia, a tristeza, a vergonha, o desânimo. Vale a pena esperar no Senhor. Jesus, ele não precisa não, viu? Que eu testemunho dele, não. Mas eu preciso testemunhar e dizer a você que ele é fiel. Em todo o tempo, ele é fiel. No que falta, ore a Deus, se encha de Deus. Que ele lhe alcança, enche o seu cântaro do azeite do céu. Porque quando a carne está procurando antes do tempo as coisas erradas, é falta de azeite na vida, é falta da presença de Deus. E não tem idade para buscar a presença de Deus, não. Que tem criança que está na internet, falando em mistério, buscando a presença de Deus. Aleluia. Se encha de Deus e Deus fará o melhor para você. Eu não posso, seus pais não podem, sua família não pode, mas faça um propósito com Deus. Deus, eu quero esperar em ti até que tu chegue. Eu continuo te servindo. Servir a ele é suficiente. Se Deus não fizesse nada aqui por nós, mas a salvação é suficiente. O Espírito Santo de Deus dentro de nós é suficiente. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ama ele é amigo, mais chegado do que um irmão. O abraço dele é melhor do que um abraço de qualquer namorado ou namorada. O abraço de Jesus é que você precisa para se envolver na glória com ele e ser um crente vitorioso. E o mundo, a igreja, a família, vê Cristo em você, a esperança da glória. Deus abençoe a todos que vão assistir. E Deus amém. Abençoe, obrigado gente. Pelo convite. O convite foi de Jesus. Eu gosto do convite de Jesus. Quando me chamam, Jesus já diz, vá. É para eu digo, eu vou mesmo, o senhor sabe que eu vou. E tem mais Jesus, eu tenho que perguntar a hora, senão eu falo um dia, à noite, outro dia. Falar de Jesus é bom, habla que eu vou. A fidelidade dele me constrange a servir melhor. Aleluia. Recebe um abraço de Jesus, tu precisa de um abraço de Jesus. O abraço é diferente. O abraço é a paz que tu precisa. A paz que tu precisa está no abraço dele. Glória ele te alcança nessa tarde, dizendo assim, calma, tenha calma, eu sou paz, eu sou o príncipe da paz. Quando é que você vai nessa carreira? Que desespero é esse? Se eu estou longando, mas chego. Como Deus é fiel. Que desespero é esse? Olha, faz um exame comigo, de consciência. Ou pergunta a mim onde é que você está errando. Pergunta por quê, para quê. Que ele pode dizer assim a você. Por quê? Porque eu estou trabalhando na sua vida. Por quê? Para você amadurecer. Não é para lhe matar, não. Não é que estou lhe castigando. Nunca diga que Deus não está lhe vendo. Ele vê e vê bem. Os olhos dele são como chama de fogo. Nunca diga que ele não está ouvindo. Ele ouve bem. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Nesta tarde, ele vai de encontro com a tua necessidade. O abraço dele nessa tarde é sobre a tua necessidade. Ele conhece a tua necessidade. Não de presença dele. Ele já sabia que a gente estava aqui e está aqui nessa tarde. Falando das grandezas dele. Enquanto eu viver, eu quero adorar. Amém? Contar as maravilhas dele. Que Deus abençoe. Que coisa rica. Que momento tão precioso. Deus abençoe você, Nelva. E a gente está aqui transbordando. E eu sei que essa mensagem vai chegar a muita gente. Sei que vai chegar a muitos corações que estavam esperando uma resposta. E que Deus abençoe. Fica até o próximo quadro. Bônus. Deus abençoe.